Olá, meu irmão, olá, minha irmã, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a que hora você está me assistindo, mas seja qual for a hora, que a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Amém. Meus irmãos, depois de ressuscitado, Jesus apareceu aos seus discípulos e lhes deu uma missão. A missão de dar continuidade ao seu ensino. Eles deveriam pregar o Evangelho e somente eles poderiam cumprir essa missão. A morte de Jesus não decretou o fim da sua pregação. Foi apenas a concretização da primeira parte do plano de Deus. Agora, os discípulos seriam as pessoas com quem Deus ia contar para a concretização final do seu plano para a humanidade. Com a mesma simplicidade de Jesus, o Evangelho deveria alcançar todo o mundo. Mesmo sendo muito contestado, muito perseguido, não poderia parar. Era preciso continuar. Tanto continuou que chegou à nossa geração. E nós devemos dar continuidade. A ordem dada a cada cristão da atualidade. A mesma ordem está dada a cada cristão dos dias atuais. Aqueles que foram alcançados devem alcançar outros. Essa é a natureza do cristianismo. E essa é uma necessidade urgente. A mesma ordem dada por Jesus a seus discípulos está ecoando para todos nós que nos dizemos cristãos até os dias de hoje. Nessa ordem, aos discípulos, aprendemos que a evangelização é uma missão na vida do cristão. E é uma missão pessoal. Ela é intransferível. A ordem de Jesus foi bem clara. A missão era para eles, não era para qualquer outra pessoa, era para eles, para os seus discípulos. Somente eles, os seus discípulos, tinham o dever de continuar falando sobre o que Cristo havia realizado em suas vidas e como foi realizado. A missão foi dada a eles, por quê? Porque eles eram o testemunho do poder e das ações de Cristo. Eles tinham um desafio pela frente, um desafio gigantesco. Eles tinham que colocar em prática aquilo que aprenderam com Jesus naqueles 3 anos em que viveram lado a lado com Ele. E eles cumpriram essa missão. Tanto cumpriram essa missão que o Evangelho chegou até nós. Graças a Deus e graças aos discípulos. Hoje, meus irmãos, esse desafio está sobre quem? Sobre a nossa geração. Nossa convocação chegou e não podemos decepcionar o Mestre.
a mesma ordem ecoa por toda a história do cristianismo. E o nosso ouvido, espiritualmente falando, pode ouvir as mesmas palavras de Jesus. Meu irmão, minha irmã, Deus quer contar com você agora. Você que entregou sua vida a Jesus. Você que ouviu o chamado, precisa obedecer à ordem do Ide e cumprir a missão que te foi dada. Não foi um pedido que Jesus nos fez, foi uma ordem que Ele nos deu. Somente você e eu podemos prosseguir a semear a mesma mensagem que te alcançou um dia. Você se lembra? Você se lembra que um dia alguém semeou no teu coração? E é por isso que você está salvo hoje? Lembra? Glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, faça o mesmo que fizeram com você. Plante o amor. Ajude a salvar alguém. Não podemos nos fazer de surdos e não assumir nossa responsabilidade. O mundo, nossa família, nosso vizinho, nossa rua, nosso bairro, nossa cidade, nossos colegas de trabalho. Viram? Não precisamos ser missionários na África. Temos muito trabalho a fazer por aqui mesmo, em torno de nós. Deus quer contar com todos nós agora. Ele quer contar com todos nós para concretizar, para completar o seu projeto em relação à humanidade. No cumprimento da nossa missão, podemos ter sucesso ou ainda podemos fracassar. Mas, meu irmão, minha irmã, seja qual for o resultado, temos que cumprir a missão. Jesus deixa bem claro que podemos ser bem-sucedidos ou não. Não depende de nós. Quem crer será salvo. Quem não crer será condenado. Não é isso que diz a palavra? Nós não temos que ficar tristes ou envergonhados ou até preocupados. Temos apenas que cumprir nossa missão em obediência a Jesus. Jamais poderemos sentir que foram em vão nossas palavras. Até porque, meu irmão, quem vai perder não somos nós. Quem vai perder e vai perder muito é aquele que rejeita a salvação através da sua palavra. Talvez um dia as tuas palavras poderão ter um peso enorme na vida daquele que te pareceu indiferente quando estava te ouvindo.
Porque o cristão não salva ninguém, nem condena ninguém. Ele deve apenas dar o testemunho da palavra de Deus. Muitos cristãos pensam que sua palavra não vai ser ouvida. Ninguém vai dar importância, mas mesmo assim, prossiga. Deus disse para Paulo, não te cales. Então nós não podemos tirar conclusões quanto a isso. Se será ouvida ou não o que tu estás falando. Só Deus é quem pode saber qual vai ser o resultado. O certo é que a palavra de Deus, uma vez proferida, ela vai causar algum efeito, pois ela nunca volta vazia. Quem conhece a necessidade dos homens é Deus. Aqueles que rejeitam estão dizendo não para o amor eterno de Deus e não para a sua resposta. Aqueles que dizem sim, certamente serão bem-aventurados. Não podemos avaliar as pessoas pela aparência, vejam, julgando quem vai aceitar ou quem vai rejeitar. Não podemos ter essa pretensão. O nosso achismo não serve para Deus. O que serve para Ele é a nossa disponibilidade, a nossa disposição para evangelizar. Vejam, Judas viveu com Jesus e rejeitou a salvação. O ladrão, ao apagar das luzes, prestes a morrer, aceitou a salvação. Evangelizar é muito mais do que falar. É falar, mas com a autoridade de Deus. Essa autoridade não existe por acaso, ela vem do poder do Evangelho, ela vem da nossa comunhão com Deus, ela vem do poder do Espírito Santo nas nossas vidas. Podemos pregar o Evangelho através da nossa maneira de viver. Muitas vezes não precisamos empregar palavras para pregar o Evangelho. Uma boa ação, um gesto de carinho, atendimento a uma necessidade de alguém, um abraço, um olhar amigo ou simplesmente ouvir o desabafo de uma alma angustiada. Ao viver conforme o Evangelho, viver imitando o proceder de Jesus, já estaremos pregando o Evangelho e, se ainda assim for necessário, podemos usar as palavras. O importante é cumprirmos a nossa missão, obedecer, pregar o Evangelho da melhor maneira que pudermos. Não devemos ser movidos pela obrigação apenas que temos de obedecer à ordem do Mestre. Devemos ser movidos também pelo amor que sentimos pelas almas que estão se perdendo. Principalmente agora que estamos vivendo o fim dos tempos, em que a volta de Jesus é iminente e muitas almas ainda precisam ser alcançadas. Jesus está voltando e não tardará. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.